Mas agora, para a gente continuar aqui nessa cobertura especial, eu quero trazer o Guilherme Carter, junto com o Joaquim Rocha Azevedo, que é CEO da Sequoia Properties, junto com também o Fábio Doeta, que é diretor da companhia, diretor do RI também, que eles estão aqui. Vamos trazer um pouco um overview, né, de toda essa guerra também do real estate e oportunidades que podem surgir no meio disso tudo. Então, muito obrigada, Guilherme e Joaquim, né, por estarem aqui, e Fábio, por estarem presente aqui durante essa nossa programação, principalmente trazendo um pouco desse overview, né, durante esse conflito, porque no final das contas os investidores precisam ter um pouco dessa visão. Obrigada, gente. Boa noite, Débora, boa noite, Joaquim, boa noite, Fábio, muito obrigado aí, primeiramente, por aceitar esse convite, né, e vamos pegar já, né, aproveitando aqui o conflito, né, e querer entender um pouco que vocês dessem um pouco de um overview de como que o mercado real estate ele é resiliente, né? Como que ele se comporta, né? Olhando para trás nesses momentos de estresse, né? Seja, obviamente, já vivemos outras guerras piores, né? Infelizmente estamos vivendo esse momento atualmente, mas eu queria que vocês dessem aí um pouco desse overview, porque pode ser, obviamente, tem os riscos, mas também tem as oportunidades, né? Se diz muito que o mercado imobiliário é um mercado que basicamente é uma proteção contra a inflação. Hoje também a gente ouviu que na China foram algumas empresas, né? E você tem um ambiente ali de lockdown, onde pararam de produção, e você também tem muita gente aí, saiu também em outras emissoras, dizendo que para evitar, né, o Banco Mundial, o presidente do Banco Mundial pediu para as pessoas evitarem estocar alimentos e combustíveis, né, e no mesmo dia você tem essa notícia. Enfim, eu queria que vocês dessem um overview, né, para o nosso ouvinte e para falar um pouco sobre o mercado de real estate. Tá bom, obrigado. Eu começo aqui, o Joaquim complementa. Vai lá. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Guilherme. Bom, de fato, a gente enxerga o mercado imobiliário, ele é um mercado bastante resiliente, né, considerado até um refúgio de investimento em situações de estresse maior, onde existe volatilidade em outros ativos. E lógico que a gente, só antes de começar, tirando um pouco, a gente vai se ater aqui a nossa conversa na questão econômica, né? Porque, lógico que qualquer impacto da guerra, o custo humano é enorme. Mas o Brasil, principalmente aqui a gente fala de fundos imobiliários e do mercado imobiliário como um todo, o Brasil não é um player relevante nesse conflito, né? O Brasil, acho que sequer é um coadjuvante nessa guerra. A gente aqui sofre os efeitos muito mais da reverberação que tudo isso que acontece no mundo causa, porque o mundo é interconectado, não existe uma coisa dessa magnitude acontecer num pedaço do mundo e não causar um efeito aqui. E onde que esse efeito se manifesta em maior intensidade? Nos custos, né? Custo de commodities, custo de combustível, custo de alumínio, quer dizer, produtos ainda que são interligados, mas naquela região do mundo. E isso causa para algumas empresas até um certo benefício, porque quem tem exposição positiva, né, a esses commodities acaba vendo sua receita aumentar. Mas, para a maioria das pessoas, isso aumenta a inflação, aumenta os custos, aumenta o custo de transporte, custo, etc. Mas, na nossa indústria de fundos imobiliários, né, que é uma indústria essencialmente de imóveis prontos, né, onde a inflação já não é mais um problema, porque a gente não vai mais construir imóveis novos, os fundos são, em geral, protegidos contra essa inflação. Quer dizer, os contratos são todos atrelados à inflação. Até falando especificamente do nosso fundo, onde nós somos gestores, não existe impacto operacional nenhum. E aí, até entrando um pouco nesse quesito que a gente começou a falar da resposta, pelo contrário, né? Então, quando situações de instabilidade mundial ou mesmo setorial acontecem com uma magnitude como essa, o imóvel acaba sendo um refúgio importante, porque moedas acabam sofrendo volatilidades muito altas, e o imóvel não, o imóvel está lá, é um ativo físico que acaba sendo um bom refúgio, uma boa reserva de valor para o investidor. E aí, comprar fundo imobiliário, né, essencialmente é comprar um imóvel, é uma forma de comprar um imóvel. Então a gente acha que, sem querer falar que existe um lado positivo, mas o lado positivo investir em imóveis te traz uma proteção que outros ativos talvez não consigam trazer nesse momento.
Bacana. Bom, e eu queria também passar um pouco aí a palavra para o Joaquim, para a gente comentar um pouco, né? Eu queria que você desse um overview sobre a casa, sobre a Sequoia, e contar um pouco de história, enfim, e hoje os produtos que vocês têm na casa e se vocês pensam em ofertar outros produtos ao mercado, né? Lembrando que hoje o fundo Sequoia... o Sequoia Renda Imobiliária é um fundo listado na Bolsa, então o investidor que tiver interesse pode ir lá, digitar SEQR11 e também comprar, mas enfim, isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda de valores, mas é mais ou menos isso. Então eu queria que você desse assim, um overview um pouco da casa para quem está chegando agora. Legal. A Sequoia é uma empresa que ela está no mercado de capitais com esse fundo, mas ela tem a origem dela no mercado de imóveis mesmo. A gente começou fazendo gestão patrimonial de carteiras de ativos performados. Gradativamente a gente foi evoluindo aí para atuar na área de incorporação, no primeiro momento como investidores, e depois a gente passou a gente verticalizou essa área de incorporação também. Então hoje a gente é uma incorporadora full service, que tem foco em empreendimentos residenciais dentro da cidade de São Paulo, basicamente dentro da cidade de São Paulo. E mais recentemente a gente se aproximou do mercado financeiro porque a gente entendeu que tinha muitos benefícios mútuos assim, nessa aproximação entre mercado financeiro e mercado imobiliário. E estreamos aí na Bolsa em 2020 com esse primeiro fundo listado. A gente já tinha outros fundos em outros formatos, FIPs, que a gente investia em incorporação, em outros formatos, mas assim, fundos de investimento imobiliário a gente está inaugurando agora em 2020 com o Sequoia Renda Imobiliária, que é um fundo que ele é bem interessante, né? Ele tem uma estratégia que se aproveita um pouco desse DNA que a gente tem de entender de imóvel, de poder... assim, é um fundo que tem uma base de ativos diversificada, né? Não está focado em um segmento exclusivamente, e permite a gente explorar um pouquinho essa oportunidade, essa capacidade que a gente tem de atuar não só na visão mais macro, assim, mas também de forma granular assim, nos imóveis e na gestão dos imóveis. Então, legal. E hoje, assim, com esse produto, hoje vocês no mercado se posicionam, né? Qual que é a ideia de vocês se posicionarem? Vocês se comparam a quem, né? Porque eu vi o fundo de vocês tem imóveis, enfim, tem imóveis, tem um mix de estratégias, né? Então são 5 imóveis, né? Acho que vocês pretendem aí fazer em algum momento mais emissões, enfim, mas queria que vocês contassem, né? Vocês pretendem se posicionar de que maneira, né? Às vezes a gente olha, sei lá, renda urbana, qual que seria a estratégia de vocês? O nosso enfoque ali, a gente tem uma preocupação muito grande em não só trazer bons imóveis, mas trazer já uma diversificação para o investidor brasileiro. Então, quando a gente olha esse mercado de fundos imobiliários no Brasil, ele cresceu muito rapidamente, né? Então, hoje a gente está se aproximando de alguma coisa em torno de 1.600.000 investidores individuais na Bolsa, que é um número já muito bom. Mas há 3 anos esse número está na casa dos 200 mil. Né? Uhum. Então, a maioria dos investidores ainda é muito jovem na Bolsa, né? Conhece esse produto, tem esse produto no seu portfólio há muito pouco tempo. Então, a gente ainda acha que nós, como gestores, a gente se coloca como responsáveis por ajudar a promover uma diversificação, né? Porque acho que ninguém discute que diversificação é um negócio que ajuda qualquer carteira imobiliária, qualquer carteira de investimento, não precisa ser só imobiliária. Sim. E a gente acha que a gente, como gestor, ainda tem um certo papel em promover essa diversificação. Então, diversificação não quer dizer que a gente investe em qualquer coisa, né? A gente foca em setores que a gente enxerga que tem uma boa oportunidade, que existem possibilidades de trazer ativos de qualidade, que tragam boa rentabilidade, mas também que a gente tenha muita experiência, que a gente entenda, que a gente sabe fazer, a gente sabe investir. Né? Então a gente foca em 3 grandes macro segmentos, que é logístico ou industrial, lajes ou edifícios comerciais e imóveis de renda urbana, né? Que é basicamente varejo fora de shopping center. E dentro os nossos 5 ativos se encaixam nesses 3. Sim. E o nosso enfoque é continuar promovendo essa diversificação, quer dizer, essa diversificação que a gente, na nossa visão, ela reduz o risco da nossa renda. Uhum. Então, comparando com um fundo que é monossetorial, talvez ele traga lógico que não existe comparação perfeita, mas o nosso fundo ele traga talvez um risco de, no longo prazo, essa renda ser o risco menor dessa renda sofrer algum ajuste, por ter uma diversificação já intrínseca, não depender só de um ou outro segmento da economia.
E como você falou, a gente quer continuar crescendo, porque a gente já fez uma emissão, a gente fez o IPO, estreou na Bolsa em fevereiro do ano passado, depois a gente fez uma segunda emissão já em julho, e a gente quer continuar trazendo novos imóveis, continuar trazendo, fazendo novas emissões, porque na nossa visão, fundo imobiliário é algo que se beneficia demais de escala. Então, aumenta a liquidez para o investidor, aumenta a diversificação, reduz qualquer concentração de risco, dilui custo, porque essa é uma indústria de custos fixos altos, então a gente consegue melhorar a rentabilidade, melhorar a qualidade da renda com o crescimento. Legal. E até outra coisa que a gente estava conversando aqui há pouco tempo é a questão da dinâmica, né? Porque no fundo imobiliário você consegue trazer o mercado imobiliário e o mercado de capitais ao mesmo tempo, né? E acontece algumas, vamos dizer assim, assimetrias, né? Como a gente falou, dificilmente a taxa de juros sobe, e você tem um desconto de 30% para comprar prédios, enfim, apartamentos, ou etc. Então, isso não acontece na vida real com muita frequência, né? A não ser que tenha algum aperto, ou leilão, alguma coisa, é quase isso, né? Mas no mercado de fundos imobiliários isso acontece várias vezes. A gente já está falando, obviamente, do fundo de vocês, que está, sim, descontado a patrimonial, um desconto relevante, e outros fundos da indústria também por conta dessa taxa de juros crescente. E eu queria, né, que alguns os ouvintes não conhecem os investimentos de fundos imobiliários e alguns termos não estão assim tão frescos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o fundo está negociando abaixo do custo de reposição, né? Então é uma super oportunidade que você não acharia. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dinâmica do mercado imobiliário e como vocês olham, né? Os fundos imobiliários hoje, a gente vai ter guerra, que obviamente deprime, né, principalmente vários mercados. A gente até acha que o Brasil, por enquanto, não tem sofrido tanto, né? Por enquanto, mas que deve trazer um pouco de mau humor. Em termos de câmbio, em termos de inflação, e a taxa de juros aqui, né? Então a gente tem a Selic aí, a curva de juros estressando cada vez mais, né? A gente fechando numa ponta 13, quase 13,5, e isso afeta o índice e afeta os fundos imobiliários. Então eu queria que vocês comentassem em termos de oportunidade para o investidor entender, né? Que é aquela coisa, né? Pegar na realidade dele e falar, pô, é como se você tivesse um prédio aqui que vale, sei lá, 10 milhões de reais e estou vendendo a 5. É isso. Os fundos imobiliários, a gente diz isso muito, né? É uma forma inteligente de você investir em imóvel, né? Você está investindo em imóvel quando você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, né? E os imóveis, eles têm essa característica de resiliência que o Fábio estava falando, né? E que elas ficam muito claras em momentos de crise como esse que a gente está atravessando. Então, se você olhar lá no nosso caso ali, o que você tem? Quando a situação estava um pouco mais estável e a gente estava com juros a 2% ao ano, sei lá, a gente estava pagando mesmo, os inquilinos estavam pagando o mesmo aluguel, os imóveis, enfim, estavam cuidados da mesma forma, não tinha nenhuma mudança fundamental nos ativos que compõem esse fundo em relação à situação que a gente está vivendo hoje, que tem um cenário macroeconômico completamente diferente, né? Então, é por isso que vem essa resiliência, né? E a gente acha que esse é o sentido, na verdade, de você ter. E o que acontece é o seguinte, você acaba tendo uma oportunidade mesmo para quem já tem uma posição em imóveis performados, imóveis prontos, que é muito interessante em momentos como esse. Porque esses problemas que a gente está vendo acontecer de inflação e tudo isso, eles afetam os custos de produção, ou seja, quem está produzindo imóveis pode ter problemas com esse tipo de coisa. Se você já tem uma carteira de imóveis performada, você não está exposto a esse problema e, por outro lado, você tem inquilinos que têm um contrato de locação com você que está indexado pela inflação, então também está protegido da inflação. Então a gente entende que é um tipo de ativo muito interessante para você ter nesse momento ali e se você adquirir esses ativos via fundo, talvez aproveitando um momento aí de volatilidade que faz com que essas cotas caiam, acho que é uma oportunidade interessante. E só complementando, quer dizer, como eu falei, a gente somos grandes entusiastas da combinação do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário traz solidez, traz investimento de longo prazo, e o mercado financeiro traz liquidez, escala, coisas que o mercado imobiliário às vezes tem dificuldade sozinho. Mas às vezes isso pode causar uma discrepância, como você mencionou, porque é muito fácil entrar em fundo imobiliário e às vezes acaba causando precificações que ficam fora da realidade. Então eu acho que nenhum ouvinte aqui que tenha um imóvel acha que o imóvel dele vale 30% a menos porque a taxa de juros foi de 2 para 11. Acho que ninguém tomou uma decisão puramente baseada na média da taxa de juros de sair do seu imóvel e vender com 30% de desconto
e colocar esse imóvel numa renda fixa. Mas acontece, por incrível que pareça, acontece isso com alguma frequência em fundos imobiliários. Então, a liquidez atrapalha nesse caso. Assim, às vezes a liquidez é tão imediata, às vezes toma decisões e consegue entrar e sair, às vezes o investidor acaba tomando uma decisão, mas baseado numa variável de curtíssimo prazo. Né? A gente viu a velocidade com que os juros saíram de 2% para 11% ao ano, quer dizer, mostra como é uma variável de curto prazo, e tomar decisões de longo prazo, que deveria ser o caso de um fundo imobiliário, porque se trata de um investimento em imóvel, baseado tomando uma decisão sobre uma variável de tão curtíssimo prazo, a gente acha que pode causar perdas na carteira do investidor. Né? Então, oportunidades, quando acontecem coisas como essa, oportunidades que já eram grandes, às vezes ficam ainda mais evidentes, né? Abaixo do custo de reposição, como você falou. Imagina você poder comprar um imóvel abaixo do custo do terreno, do tijolo, é mais barato você comprar ali do que fazer um novo. Então, são oportunidades realmente que acontecem de vez em quando. E hoje tem vários ativos assim, né? Concordo? Tem muitos. Bom, falando também um pouco, né? Obviamente a gente está nesse cenário aí que, obviamente, geopoliticamente e mundialmente não é um cenário animador, mas muita gente, quando tem isso, faz o tal do flight to quality, né? A gente até estava conversando aqui que o dólar pode ser que entre num cheque aí, se realmente, né? Se vai ser realmente uma moeda segura, a princípio ainda é hoje, né? Muita gente tem sua reserva de valor em dólar, mas voltando também um pouco para o dia a dia do fundo, né? Vocês têm hoje uma localização geográfica, obviamente são 5 ativos ainda, mas a maior parte no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e tem um imóvel lá no Rio Grande do Sul, né? O que vocês, não só pelo cenário, mas vocês, não estou falando que os outros estados não sejam de qualidade, né? Não foi o que eu quis dizer, mas obviamente a gente sabe que São Paulo, principalmente quando a gente fala aqui laje corporativa, ninguém quer comprar no risco laje corporativa em Alphaville. Todo mundo prefere comprar na Faria Lima, né? Na Vila Olímpia e tal. Mas olhando o portfólio do fundo, vocês se limitam a outros estados? Tem conforto mais em São Paulo porque conhecem, porque são daqui? Ou como é que é essa dinâmica no fundo? Não, o nosso mandato ele não se restringe a um estado, a gente tem mandato para investir no Brasil inteiro. Agora, pelo estilo de imóvel que a gente gosta de investir, a gente acaba indo para centros urbanos com um desenvolvimento maior, e São Paulo acaba se destacando pelo tamanho que é a relevância dentro do Brasil. Então, o que a gente valoriza basicamente, a gente gosta de imóveis que tenham uma reserva de valor, quer dizer, proteja o capital do investidor quando alguma coisa der errada, mas ao mesmo tempo tem potencial de valorização. Então o que acontece? A gente foge de imóveis que são aqueles imóveis mais especulativos, que são os imóveis que você compra barato, mas você precisa que alguma coisa aconteça para que eles valorizem, ou daqueles imóveis que são super premium, que você paga caríssimo, já paga no preço máximo dele, dificilmente você vai ter alguma valorização. A gente acha que um step intermediário é onde se residem as melhores oportunidades. Por causa disso, okay? Tem reserva de valor, te protege, por causa de que o oportunístico não protege, mas ao mesmo tempo tem potencial de valorização, que o super premium já não tem mais se você comprar no topo. E aí, muitas vezes é difícil achar um imóvel como esse em um estado mais longe, com uma densidade menor, com um desenvolvimento urbano talvez menos, em um estágio anterior a São Paulo. Então acaba que isso acaba nos levando, essa estratégia acaba nos levando a alguns centros. Então a gente acaba olhando mais imóveis nos estados do Sudeste, do Sul, alguns outros pontualmente imóveis a gente olha nos estados, mas a maior parte dos imóveis que a gente acaba olhando ficam nesses estados. A exceção talvez seja imóveis de logística, imóveis industriais que têm alguma dinâmica na região onde ele está inserido, que funciona como um hub ali, seja porque pela conveniência de acesso, seja pela proximidade por exemplo, com um ecossistema de empresas ali, do qual aquela empresa depende ali. Então faz muito sentido. Basicamente, falei no começo que a gente vem do mercado imobiliário, né? E assim, não tem muito segredo. Assim, se você conseguir achar uma localização onde as pessoas querem alugar e onde seja difícil de construir, onde você tem algum componente de escassez ali para você produzir um imóvel, dificilmente você vai errar na conta.
longo prazo. Exato. E acho que também, assim, o mercado imobiliário em tempos como hoje, né, até com esse questionamento do dólar ou não, tem muita gente até querendo comprar terra, né, porque acha que nessa loucura reserva de imprimir dinheiro, reserva de valor, a melhor coisa é terra, e assim, não é muito não tem muita discussão quanto a isso. É uma verdade, ainda mais num país como o nosso. E você consegue acessar aí, obviamente, o mercado imobiliário de maneira inteligente via fundos imobiliários, tá? Bom, eu queria entender aqui da Sequoia, do fundo específico, o que seria, né? Hoje vocês têm mais ou menos ali uns 160 milhões de patrimônio, fizeram um IPO lá fez um ano já, né? Em fevereiro do ano passado. E eu acrescento, porque o que o investidor pode esperar, né? Qual que seria o capacity aí ideal hoje? Vocês têm uma equipe, né? Não dá, obviamente, para multiplicar 10 bi, né? Obviamente, quanto mais melhor, mas o que seria hoje o capacity do fundo? O nosso fundo ele tem mandato, né? Tem por regulamento, ele pode autorização já para ter até 4 bilhões de patrimônio. Legal. O que não quer dizer que a gente vai crescer a 4 bilhões. Sim. A gente não tem um alvo de tamanho. Nossa escala ideal é X milhões. A gente não tem esse alvo. Mas, como eu falei, a gente acha que o crescimento vai nos permitir aumentar a rentabilidade, aumentar a liquidez. Enquanto o crescimento continuar trazendo esses benefícios, a gente vai promover o crescimento. E esse é o único fundo da casa. Então, a gente não tem um imóvel que a gente fica escolhendo, vou originar, será que eu coloco nesse ou nesse? Esse é o nosso único fundo. Então, todos os imóveis que a Sequoia origina são para este fundo. Então, o time inteiro, hoje, ele trabalha para o desenvolvimento desse fundo. E aí, como eu falei, se a gente tem intenção de promover o crescimento, a gente tem uma responsabilidade com relação a isso, porque a gente sabe que muitas vezes os investidores ficam bravos porque existem algumas emissões que acabam não criando tanto valor para os investidores, e a gente acha que esse alinhamento com o investidor é o que traz o sucesso no longo prazo. Um dos benefícios de ter 30 anos de história é que a gente não olha para os próximos 2, 3, a gente olha para os próximos 10, 15, 20. Sim. Então, a gente sabe que para você continuar sendo um player relevante no mercado no longo prazo, você tem que fazer consistentemente ações e iniciativas que criam valor para o investidor. E aí a gente busca isso o tempo inteiro. Legal. E como funciona a dinâmica de originações lá desses imóveis, ou mesmo também a outra pergunta é se vocês, com a diversificação, também pensam em algum momento, e até nem sei se esse é o caso, mas entrar em desenvolvimento mesmo, comprar para desenvolver, ou até outros setores, não sei se vocês pensam, você falou, não, a gente tem shopping, por exemplo, não sei, ou seria um absurdo falar um negócio desse, mas como que funciona as originações? A gente gosta de, como o Fábio explicou no começo, a gente até pela experiência que a gente tem, pelo próprio DNA da casa, a gente tem muito essa preocupação de investir em imóveis que a gente entende a fundo a operação ali, né? Então, pode ter oportunidades excelentes em, sei lá, hospitais, hotéis, shopping centers, mas a gente não entende a fundo, a gente não entende essa operação, então a gente realmente prefere focar em classes de ativos, em imóveis, na verdade, que a gente entende a fundo como é que funciona a operação, né? E a originação é o dia a dia da gente, a gente faz isso o tempo todo lá dentro, né? A gente tem um time que está constantemente lá procurando ativos, e muitas vezes, como a gente é um player do mercado imobiliário e está atuando não só na gestão de fundos imobiliários, na gestão de ativos performados, mas também na área de incorporação, a gente muitas vezes tem acesso a oportunidades que não estão no mercado, né? Então isso muitas vezes acaba trazendo oportunidades interessantes para o fundo ali. A gente tem um ativo no fundo atual que a gente adquiriu nesse formato, não era um imóvel que estava no mercado, é uma loja que está alugada por uma rede de supermercado grande dentro de São Paulo, tá? Então a gente tem a capacidade de originar essas coisas que muitas vezes outras casas não têm pelo fato de não estarem atuando no dia a dia nos imóveis ali, né? No mundo dos imóveis ali, no micro ali, né? Então acho que é isso. E a gente com o tempo, né, por estar 30 anos transacionando imóveis, gerenciando imóveis, a gente tem acesso a uma base de dados que pouquíssimas casas devem ter. Então a gente conseguiu construir ao longo dos anos um modelo financeiro, um modelo de avaliação de imóveis que é próprio da Sequoia. Que ele basicamente ele leva em consideração 7 grandes verticais de localização, qualidade do imóvel, qualidade do locatário,
tempo de contrato, etc. Quer dizer, tudo atributos relacionados àquele imóvel e àquele contrato de locação, para trazer de uma forma talvez mais ágil e até com menos vieses que uma avaliação tradicional traz, um valor de um imóvel de uma forma mais ágil. E isso só pôde acontecer porque a gente é player de desenvolvimento, gerencia centenas de imóveis na nossa área de gestão e assim por diante. Legal. Com relação ao desenvolvimento, a tua pergunta, eu acho que assim, nesse momento não é uma coisa que está no radar da gente para o fundo. Né? A gente está hoje em busca de ativos já performados, gerando renda. Pode ser que seja uma coisa que a gente olhe mais para frente, mas hoje não é. A gente acha que, caso a gente venha atuar em desenvolvimento, não vai ser através desse fundo. Porque eu acho que o investidor que busca comprar cota desse fundo, ele não está interessado no risco do desenvolvimento, ele está interessado na renda mais imediata. O desenvolvimento, ele te traz uma renda maior lá na frente, mas te traz um risco de desenvolvimento, um período ali sem renda. Então a gente acha que o perfil do investidor que vai atrás do Sequoia 3 não é aquele que está interessado em estar exposto ao desenvolvimento. Ele prefere uma renda, uma segurança um pouco maior. Caso a gente faz desenvolvimento, não através de fundos, mas a gente já fez através de fundos. Mas caso a gente faça um fundo destinado a desenvolvimento, aí a gente vai fazendo um outro veículo com investidores específicos. É interessante isso que o Fábio está falando, porque a gente tem incorporação para a gente ele pode até gerar ganhos interessantes, mas ele assim, o perfil que a gente tem nesse fundo é um perfil que se encaixa nesse meio de espectro que o Fábio estava explicando. Então, assim, a gente tem ativos dentro do fundo que são diversificados, mas eles têm isso em comum, assim, estão todos meio que posicionados no meio desse espectro, onde você tem na ponta assim, oportunidades que envolvem mais risco, podem até gerar mais ganho, ou tem um risco de desenvolvimento, por exemplo, assim, e na outra ponta você tem ativos que são muito estáveis, que já cumpriram toda a curva de valorização deles. A gente gosta de estar no meio lá, e se você for olhar os ativos do fundo, todos estão ali nessa metade do espectro, e por isso que a gente acha que não se encaixa, pelo menos nesse momento aqui, qualquer atividade de desenvolvimento nesse fundo. Legal. E vocês que estão no dia a dia, obviamente, do mercado imobiliário, eu queria que, como é que está, né? Já tem um pouco desse sentimento por conta de guerra, ou o mercado ainda continua muito aquecido, tem muita oportunidade surgindo, ou já tem alguma preocupação? Como é que vocês estão sentindo isso daí? Eu acho que na ponta como a gente falou, assim, esse mercado ele está sendo impactado mais favoravelmente do que negativamente no caso de carteiras de imóveis já performados, que já estão prontos, que já estão gerando renda, sendo que essa renda está indexada pela inflação. No caso de atividades de desenvolvimento, eu acho que tem duas preocupações aí que, enfim, a gente está olhando, a gente ainda não sentiu esses impactos muito severos assim nas atividades da gente, mas a gente está de olho nisso, né? Então, a primeira questão é a questão de custo, né, que pode ter uma alta em função da inflação, principalmente inflação de commodities, né? E a outra é esse mercado comprador de imóveis residenciais, por exemplo. A gente tem uma atuação no segmento residencial também, não através do fundo. A gente entende que esse cenário econômico adverso, com juros altos, ele pode gerar uma retração no consumo, né? Esse consumidor, esse comprador de imóvel, ele pode ficar com um pouco mais de medo, com um pouco mais de preocupação de assumir um compromisso de longo prazo, fazer um financiamento de longo prazo, tudo isso com esse custo, inclusive do financiamento subindo, né? Mas ainda não tem... A gente não sentiu isso ainda. A gente tem uma estratégia que é bem conservadora na área de incorporação, na área de desenvolvimento. E, então, o tipo de imóvel que a gente produz, ele não é um imóvel que ele depende tanto de apetite de investidores, que a gente chama que são eles são imóveis que estão mais voltados para o consumidor final, né? Estão em localizações que são muito difíceis de você, que tem essa dinâmica que eu falei antes ali, que você tem escassez, né, tem barreiras de entrada altas para você produzir imóveis, e por outro lado você tem um excesso de demanda lá, assim, ou seja, você tem uma demanda já estabelecida. A gente não é um player que vai procurar terrenos fora da cidade, vai fazer um grande projeto de desenvolvimento que vai amadurecer ao longo de muitos anos, com a chegada da demanda para esse lugar. A gente quer estar em regiões já consolidadas, que têm facilidade de acesso, de transporte público, proximidade com serviços e comércio, portanto são regiões onde as pessoas querem morar, né? E isso acaba fazendo com que a gente se proteja um pouco desses movimentos
mais cíclicos aí, mais circunstanciais que a gente vê em momentos de crise como esse. Legal. Bom, então, antes até de eu passar aqui para a Débora, para a gente começar, continuar a nossa cobertura aqui da guerra, eu queria aqui, para a gente encerrar, eu queria primeiramente também agradecer aí, Joaquim, agradecer Fábio, deixar a visão de vocês aqui para o cenário, perspectivas para o mercado imobiliário, tanto desse ano, que além desse novo evento que a gente teve aí, também temos eleição no Brasil, né, que é uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma outra guerra interna, e também para ano que vem, né, as perspectivas, e também para o pessoal que quer conhecer um pouco mais a Sequoia, aonde acessar, né, tem os relatórios, o site, etc. Então, queria agradecer, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, esse é um ano, de fato, já é um ano um pouquinho mais... o Brasil nunca houve, acho que 2, 3 anos estáveis na história do Brasil, mas esse ano tem particularmente potencial para ser um dos mais turbulentos também, dentre os mais turbulentos. Quer dizer, além de confrontos geopolíticos, inflação, própria situação política do Brasil, eleição, etc. Mas eu acho que o investidor brasileiro está se amadurecendo cada vez mais, se educando cada vez mais em plataformas até como essa de vocês, e percebendo que imóvel é uma reserva de valor, não importa qual momento. O momento pode ser de juros de 12 ou juros de 2, imóvel é uma reserva de valor que deveria fazer parte do portfólio de qualquer investidor do Brasil e do mundo, né? Seja através de fundos imobiliários, que a gente acha que é o jeito mais eficiente, seja através da compra direta, caso as pessoas prefiram dessa forma. De qualquer forma, a gente acha que esses fatores, eles acabam, quando tudo está indo bem, quando o vento é favorável, quando a taxa de juros está boa, é uma engrenagem que gira mais rápido. Quer dizer, é um combustível que se joga na engrenagem que gira mais rápido. Quando os fatores externos não são tão favoráveis, a engrenagem só gira mais devagar, ela não para de girar, ela não anda para trás. Então, acho que a gente tem essa visão mais positiva dos fundos imobiliários. Eu acho que o mercado vai continuar crescendo, talvez um pouco mais devagar, um pouco mais esporádico aqui esse ano do ano passado, que foi um ano de um crescimento, principalmente no primeiro semestre, muito acelerado. E a gente, como eu falei, a gente quer participar, a gente quer continuar trazendo imóveis de alta qualidade. Quando a gente encaixa no nosso portfólio, aumenta muito a qualidade, aumenta a renda e faz um serviço de criação de valor para o nosso investidor. Bacana. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem essa característica, né, de resiliência mesmo, porque ele obviamente ele é afetado por fatores macroeconômicos, mas ele tem drivers que não dependem exclusivamente da economia, né? Você tem drivers demográficos que ficam impulsionando também esse mercado, principalmente quando a gente fala de segmento residencial, mas também tem a ver com comercial, né? Então, se a economia está andando mal, se a economia está andando bem, as pessoas continuam precisando morar em algum lugar, estão casando, estão se separando, estão tendo filho, ou seja, esses drivers demográficos sempre acabam impulsionando o mercado imobiliário. O que pode acontecer é que essa demanda fica um pouco mais retraída, mas ela não desaparece, ela se acumula e quando as condições se apresentam, ela acaba voltando, essa demanda acaba voltando para o mercado e se transformando e, enfim, fazendo com que o mercado se aqueça novamente. Legal. Muito obrigado, Joaquim, muito obrigado, Fábio. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. E eu vou ficando por aqui e deixar aí com vocês com a Débora. Então, uma boa noite.